Sala de história hoje, crianças, boa tarde. Vamos lá aos tipos de patrimônio. Olha lá, na página 268 foi onde a professora parou com a leitura. As cidades e seu patrimônio cultural. Muitas fontes que contam a história das cidades, como estátuas, edifícios e monumentos, são consideradas patrimônios culturais. Patrimônio cultural é um conjunto de bens considerados importantes para a sociedade em razão de seu valor histórico e afetivo. Conheça a seguir alguns exemplos. Então, aqui, é o Palácio Rio Negro, em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 2015. Esse palácio foi construído em 1889 por encomenda de um rico produtor de café e atualmente ele preserva a memória da produção do café do Brasil, constituindo-se como importante museu. Então, hoje não mora, claro, mais ninguém e ele foi tombado pelo patrimônio histórico da cidade, tá? Vaso de cerâmica Marajoara, em Santarém, no Pará, em 2013. Além de edifícios e monumentos, muitos objetos do artesanato também são considerados patrimônios culturais. O acervo da cerâmica do povo indígena de Marajoara, por exemplo, é considerado um patrimônio cultural brasileiro. Aqui é o Farol e Forte Santo Antônio da Barra, em Salvador, na Bahia, em 2013. Esse forte foi construído há mais de 200 anos com o objetivo de ser um local de defesa contra ataques inimigos. Atualmente, esse monumento faz parte do acervo do Museu Náutico da Bahia. Todos nós devemos contribuir para que o patrimônio cultural da nossa cidade ou estado seja preservado. Podemos fazer isso denunciando casos de depredação do patrimônio e também explicando sua importância aos nossos colegas e familiares. Patrimônio material e imaterial. Então, antes de começar, eu vou passar esse vídeo para vocês, tá? Prestem atenção, porque ele fala muita coisa do que a professora acabou de ler, tá? Hoje vamos falar sobre os tipos de patrimônio. Mas primeiro, você sabe o que é um patrimônio? Podemos dizer que patrimônio é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou uma comunidade e por isso deve ser preservado. E não existe só um tipo de patrimônio não. Um deles é o patrimônio natural, que são todos os elementos e recursos criados pela própria natureza, englobando a diversidade da flora, da fauna. Entre os patrimônios naturais do Brasil estão o Parque Nacional do Iguaçu, as ilhas de Fernando de Noronha e a Tola das Rocas. Temos também as áreas de reserva no Pantanal, todas reconhecidas pela Unesco. Há também o patrimônio cultural, que se divide em patrimônio cultural material e imaterial. No caso do material, temos os bens móveis, que são todos os bens culturais que podemos mover de um lugar a outro, como as pinturas, e os imóveis, correspondentes aos bens que não podem ser transportados ou mobilizados, como as praças, por exemplo. O patrimônio cultural material está conformado por todos os bens que podemos sentir através do tato, como as igrejas, as pinturas, as edificações coloniais, esculturas e muito mais. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. E também temos os paisagísticos, como Lençóis, Serra do Curral, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio cultural e material está formado pelas línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, pela música, pela dança e pelos conhecimentos e saberes, como a prática de medicina tradicional, da gastronomia e outros que são significativos para as comunidades que as praticam. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a Festa do São Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Feira de Caruaru em Pernambuco, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o samba de roda do Recôncavo Baiano.
Nosso patrimônio é uma poderosa razão para compreender e sentirmos orgulhosos acerca de quem somos, o que fazemos, de onde viemos e também como seremos como sociedade. Nos ajuda a fortalecer a nossa identidade e reconhecer a diversidade de nossas culturas. Então agora a professora vai falar mais sobre, vou passar esse vídeo falando da cidade de Curitiba, tá? Você já deve ter ouvido algum elogio a Curitiba. Cidade modelo em planejamento urbano. Transporte coletivo inovador. Capital ecológica do Brasil. Cidade universitária. Uma das melhores cidades do mundo para se viver e trabalhar. Em toda parte, fala-se muito bem dessa cidade, que parece ter uma energia inesgotável para criar soluções inovadoras em benefício de sua gente. Se você não conhece Curitiba muito bem, ao final desse programa haverá de concordar. Os elogios são mais que merecidos. Os portugueses que fundaram a cidade em 1693 mantiveram a denominação com que os indígenas se referiam a essas terras: Curitiba, que quer dizer muito pinhão. O nome traduzia perfeitamente a presença predominante da araucária na paisagem da região. Essa bela espécie de pinheiro, que fornecia grande quantidade de frutos para a alimentação dos índios. Nascida assim, sob o signo da abundância, Curitiba tornou-se capital do Paraná em 1853. E foi a partir daí que passou a acolher imigrantes de todas as partes do mundo. Primeiro, os europeus, depois, os asiáticos, mais tarde, os árabes. Gente de todos os quadrantes do planeta que, somada aos brasileiros de todas as regiões, construiu aqui uma sociedade de muitos sotaques e um exemplo de convivência pacífica. Curitiba exibe na arquitetura das casas, nos aromas da culinária, no culto às tradições folclóricas, na multiplicidade de religiões, nas formas e cores dos olhos de sua gente, as marcas dessa extraordinária diversidade étnica e cultural. É uma cidade cosmopolita, de espírito aberto, com 1.700.000 habitantes que se orgulham de viver aqui. E tem toda a razão. Curitiba cresceu tranquila, harmonizando soluções urbanísticas arrojadas com respeito às pessoas, com a preservação do meio ambiente e da identidade cultural. A cidade foi planejada para crescer ao longo de grandes eixos de transporte coletivo. E foi assim que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento chegou aos limites extremos de Curitiba, sua região central também foi valorizada. O centro histórico é um dos pontos de encontro mais movimentados da cidade. Além de ter sua memória preservada, os casarões seculares abrigam entidades e espaços culturais. Aos domingos, milhares de curitibanos e turistas passeiam por aqui, entre as barraquinhas coloridas da Feira do Artesanato. A principal rua do centro de Curitiba foi fechada ao tráfego de automóveis no início dos anos 70. Transformada nesse animado calçadão, a Rua das Flores foi a primeira rua exclusiva para pedestres criada no Brasil. Curitiba manifestava assim o seu propósito de ser, cada vez mais, uma cidade das pessoas. Esse mesmo propósito pode ser percebido nos 30 parques e bosques que se espalham por todos os bairros. Aqui, as pessoas se encontram para cuidar da saúde, fazer trilhas, caminhadas, exercício. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês é sobre os patrimônios, né, da nossa cidade de Curitiba, né?
Voltando aqui ao livro, aqui nós temos, patrimônio material e imaterial. O conjunto de edifícios, monumentos e objetos artesanais, como os mostrados nessa página, é chamado de patrimônio material. Então, edifícios, prédios, né, casas antigas, como a gente viu ali, aquela casa, ele foi transformado num patrimônio da cidade. Então, ele é um patrimônio material. Há também o patrimônio imaterial, que se refere aos saberes, às manifestações, às formas de expressão de uma sociedade. Por exemplo, seu modo de preparar determinadas comidas, suas lendas e suas danças, como eu tinha ali mostrado para vocês, tá? Aqui fala do frevo, né, no estado do Pernambuco, mas aqui no vídeo mostrou aqui a dança em Curitiba também. Outros marcos históricos da cidade. Além dos patrimônios em muitas cidades, existem os outros marcos históricos, que também são registro de uma memória regional. As ruas e as praças, por exemplo, podem ser nomeadas de acordo com pessoas consideradas importantes para a cidade ou para a região. Também eu quero falar que as maquetes ficaram maravilhosas. Os pais estão de parabéns. E lá nas maquetes, que eu vou logo mostrar para vocês a filmagem das maquetes, lá foram feitos alguns pontos turísticos de Curitiba, né? Então, são importantes para a nossa sociedade, para nós, para sabermos, né? Quando a gente voltar, nós vamos montar a nossa feira, tá lá a maquete, né? E vamos montar a feira já logo na primeira semana do retorno, tá bom? Então, eu quero que vocês façam a página 271, 272 e 273, tá? A página 270 explique o que é patrimônio cultural e comente as diferenças entre do material e o imaterial. Lembrando que o imaterial é aquelas formas de expressões, as danças, né? As comidas típicas, e o material são os espaços, né? Prédios, edifícios, né? Tá bom? Preencham lá. E aqui nós temos o que eu estudei. Nesse capítulo, vimos que todas as cidades têm história e que existem diversas maneiras de se conhecer essa história. Vamos relembrar alguns assuntos? A história de uma cidade pode ser contada por meio do estudo das fontes históricas. Existem dois tipos de patrimônios culturais: o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. Podemos conhecer a história de uma cidade por meio de relatos orais e de seus antigos moradores. As transformações nas cidades podem ocorrer rapidamente ou de maneira mais lenta, né? Relacione as fotografias que retratam problemas enfrentados por alguns municípios brasileiros às suas possíveis soluções. A maioria no sistema... Espera aí que a professora apertou aqui. Fim da natureza preservada dos fundos de vale. São sim. Né? Ai, é assim mesmo. Então, vamos lá. A melhoria no sistema de transporte coletivo ajuda a combater esse problema nos grandes centros urbanos. O que é? Automóvel poluindo o ar, rios poluídos, áreas devastadas, desmatadas ou lixo acumulado em local inapropriado. Tá aqui já, né? Não jogar lixo em lugares inapropriados e realizar a coleta seletiva ajuda a combater esse problema no município em que vivemos. Olha lá, ó. Isso mesmo.
Para amenizar esse problema, não se deve descartar óleo na rede de esgoto nem jogar lixo nos cursos d'água, que é rio poluído, olha lá. O reflorestamento é uma das soluções para esse tipo de problema. Além disso, temos o dever de denunciar os casos de prática realizada de maneira ilegal. Olha lá, área devastada. Então, gente, vocês vão fazer aquelas páginas, tá? Que a professora marcou ali. E também tem no cronograma de vocês, né? Então, até a próxima aula de história. Continuem com o nosso vídeo aqui falando de 50 Curitiba. metros quadrados de área verde por cidadão. Um dos mais altos índices do mundo. Os curitibanos contam ainda com dezenas de teatros, cinematecas, museus e casas de cultura que se multiplicam por toda parte, oferecendo a todos a oportunidade de desfrutar de uma vida cultural intensa. Shopping centers completos, hipermercados, o mercado municipal, comércio diversificado ou pequenos armazéns de bairro asseguram o direito de fazer compras e se divertir. O direito de ir e vir é garantido pelo transporte coletivo mais avançado do país. Um verdadeiro metrô de superfície, com pistas exclusivas para ônibus de grande capacidade, modernas estações tubo e terminais que permitem a... Então, gente, fica aqui com a aula de história. Aguardem a aula de geografia. Beijos e até a próxima aula.